Este programa é livre para todos os públicos. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia que chega até você. Que bom nós estarmos juntos. Eu agradeço muito aos sócios do Clube de Evangelização por manterem essa obra no ar e nós termos a oportunidade de juntos fazer o estudo bíblico, estar na presença do Senhor. E que bom ter você junto comigo, porque nós estamos estudando a segunda carta aos Coríntios e Deus está falando conosco. E Ele fala sempre e nós precisamos pedir o Espírito Santo para que nos conduza cada dia mais no nosso estudo bíblico e no nosso entendimento da palavra de Deus. Vamos suplicar o dom do Espírito Santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra, o seu caderno de estudos bíblicos. Nós estamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então anota aí o texto de hoje, 2 Coríntios capítulo 1, versículos de 15 a 24. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 15 a 24. Vamos ler o texto e colher aquilo que Deus quer falar conosco. Com essa confiança eu pretendia primeiro ir ter convosco, a fim de receberdes uma segunda graça. Seguiria daí para a Macedônia, e da Macedônia retornaria à vossa comunidade para ser, por vós, provido do necessário para seguir viagem até a Judéia. Será que fui leviano por ter esse propósito? Ou acaso os meus planos se inspiram em razões humanas e por isso ficam oscilando entre o sim e o não? Pela fidelidade de Deus eu vos asseguro, a nossa palavra junto de vós não é sim nem não. Pois o Filho de Deus, proclamado entre vós por mim, por Silvano e Timóteo, nunca foi sim e não, mas somente sim. Ao contrário, é nele que todas as promessas de Deus têm o seu sim garantido. Por isso, também é por ele que dizemos amém a Deus, para a sua glória. É Deus que nos confirma, a nós e a vós, em nossa adesão a Cristo, como também é Deus que nos ungiu. Foi Ele que imprimiu em nós a sua marca e nos deu como garantia o Espírito derramado em nossos corações. Por minha vida, eu tomo a Deus como testemunha. Foi para vos poupar que eu não voltei a Corinto. Não temos a pretensão de dominar a vossa fé, mas o que queremos é colaborar para a vossa alegria, pois quanto à fé, estáis firmes. O apóstolo Paulo, aqui a partir desse versículo 15, ele vai trazer para os coríntios uma explicação. Por que ele mudou a rota? Porque ele não foi para Corinto. Existia ali uma confusão dizendo que Paulo era muito oscilante nas suas decisões. E Paulo está mostrando aqui que em Jesus ele aprendeu a sempre dizer sim. Mas Paulo vai mostrar aqui uma virtude que é fundamental para todos nós, a virtude da prudência. Paulo percebeu em Deus, no seu contato com o nosso Senhor, que não era saudável para os coríntios que ele fosse até Corinto naquele momento, diante de todas as situações conflitantes que estavam acontecendo lá. Ao invés dele ajudar, ele poderia atrapalhar. Então ele preferiu não ir, ele preferiu mudar a rota, ele preferiu ir para outros lugares evangelizando e enviar essa segunda carta. E aqui ele está mostrando exatamente o contexto. E ele está dizendo, olha, por minha vida eu tomo a Deus como testemunha. Versículo 23, foi para vos poupar que eu não voltei a Corinto. Ele quer deixá-los refletir, ele quer deixá-los deixar a palavra que ele já enviou, a carta que ele já enviou, gerar no coração deles o arrependimento, a consciência da sã doutrina, daquilo que é o ensinamento verdadeiro e não dos falsos apóstolos. Ele quer deixá-los refletir sobre tudo aquilo que ele mesmo já se posicionou e já os instruiu, seja quando esteve presente, seja quando escreveu a primeira carta, seja em todos os momentos em que a voz dele se faz ecoar em Corinto.
E é exatamente isso, a gente às vezes precisa de um tempo, a gente precisa de um momento para que as coisas caiam no nosso coração. A gente não pode ser precipitado. Eu queria dizer para você, não seja precipitado. Nós estamos em tempos muito exigentes, onde a virtude da prudência precisa ser cultivada por nós. A gente tem que ser prudente na hora de falar, a gente tem que ser prudente em momentos em que a gente precisa silenciar, a gente tem que ser prudente em momentos que a gente tem que dar um passo atrás. Olha, é um ano eleitoral e muita confusão no sentido de debates e de coisas acirradas entre nós, amigos, familiares. Seja prudente. Nós estamos falando de coisas de fé, mas deixa eu aproveitar esse momento para dizer para você, seja prudente. Paulo está dizendo aqui, olha, eu não fui até vós para vos poupar, é por isso que eu não voltei a Corinto. Eu não tenho pretensão de dominar a vossa fé, mas o que eu quero é colaborar com a vossa alegria. É colaborar com a vossa alegria. Então a gente tem que ser prudente, muito prudente. E a prudência é uma virtude necessária. Peça para Deus o dom da prudência no seu matrimônio, na educação dos seus filhos, no seu ministério, eu como ministro de Deus ordenado, na sua vida de consagrado, no seu trabalho, onde você estiver. A virtude da prudência, ela é fundamental. E Paulo vai mostrar aqui, uma realidade muito importante. Versículo 21. É Deus que nos confirma a nós e a vós em nossa adesão a Cristo. É Deus que é o princípio do dom da nossa salvação. E aí ele vai dizer, na nossa adesão a Cristo, como também é Deus que nos ungiu. É em Cristo que nós temos essa vida. E é Cristo que faz essa vida nova continuar permanente, presente em nós. E foi Ele que imprimiu em nós a sua marca e nos deu como garantia o Espírito derramado em nossos corações. O que Paulo está falando para eles lá, hoje eu falo para nós aqui. Nós recebemos de Deus, o Pai, o grande dom da nossa salvação, que é Jesus Cristo. E é em Jesus que nós vivemos a vida nova do Espírito, é seguindo os ensinamentos, é aplicando a palavra de Jesus. Nós somos ungidos, nós recebemos o Espírito Santo que nos dá essa graça. Ele foi derramado sobre nós, nós temos uma marca. E essa marca, ela foi impressa no nosso batismo. Essa marca, ela está em nós para que nós vivamos verdadeiramente a fé. É dessa graça que nós temos sabedoria, discernimento, é dessa graça que nós encontramos prudência, é dessa graça que nós podemos viver uma vida totalmente nova e diferenciada nesse mundo. Essa conclusão do primeiro capítulo da segunda de Coríntios, para nós, ela é fundamental, para nós entendermos os passos que nós devemos dar. E a garantia que nós temos. O autor dos dons, que é o próprio Pai, e o dom maior é a salvação, que é o Filho. Esse Filho Jesus, nós o aderimos e seguimos, e é nesse Filho Jesus que nós vivemos a vida nova, ungidos, marcados, selados pelo Espírito Santo. E essa vida nova se chama santidade, essa vida nova se chama caminho de perfeição. E isso se dá por um progresso ascendente, nós precisamos progredir. E esse progresso se dá quanto mais abertura nós damos ao Espírito e fechamos os nossos ouvidos para o espírito maligno, fechamos o nosso coração para as paixões da carne, fechamos tudo aquilo que em nós poderia estar aberto para a influência do mundanismo, do secularismo, do hedonismo, do materialismo, de todos os ismos do nosso tempo. É no Pai, no Filho e no Espírito que nós vamos conseguir corresponder com tamanha graça e com tamanho dom, vivendo essa prudência. Perceba, é o Espírito Santo que vai gerando toda essa graça em nós. Qual é a mensagem que nós temos? O Pai nos deu o dom da salvação, que é Jesus Cristo. E em Jesus nós recebemos o selo do Espírito no nosso batismo. Portanto, temos toda graça suficiente para avançar no caminho da perfeição e vencer as tentações da carne e as sugestões do mundo. Padre,
me ensina a aplicar essa palavra. Primeiro, ter essa consciência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Santíssima Trindade. Repita várias vezes durante o dia: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Esse dom, o dom do Filho, a salvação, e o dom do Espírito, para nos sustentar nesse caminho do Filho, que é o caminho de vida no Espírito, de vida nova, de vida em santidade. Mas de uma forma muito especial, peça a Deus a virtude da prudência, que ela seja potencializada na sua vida e que todas as suas decisões sejam permeadas pela virtude da prudência. Que, como Paulo discerniu que não devia ir a Corinto naquele momento, você possa ter o discernimento correto de cada passo que você precisa dar na sua vida. Vamos rezar? Senhor, nós precisamos muito da graça do Senhor na nossa vida, porque a gente sabe, a luta é muito grande. A pressão do mundo é muito grande, os prazeres da nossa carne são muito intensos, as paixões da carne. E somente na graça da sua salvação e na força do seu Espírito Santo, concedidas a nós pelo Pai, nós conseguiremos ser fiéis. Hoje, diante da sua presença, Jesus, é o que eu mais desejo experimentar. Viver uma vida nova, uma vida no Espírito. Ter a visão espiritual, o discernimento, a graça da prudência em tudo aquilo que eu vivo e faço. Conceda a mim e a todos os meus irmãos que agora estão rezando comigo esse grande dom, essa grande graça. É o que eu peço agora, Jesus, porque o Senhor é a revelação do amor do Pai para comigo e para com os meus irmãos. É o que eu suplico agora, o dom do seu Espírito. Muito obrigado, Senhor. É preciso ter coragem para seguir esse caminho. É preciso ter ousadia de abertura do coração, de desejo de viver uma vida verdadeiramente no Espírito. E isso é dom de Deus, isso é graça de Deus. Não é obra humana, é obra do Senhor, admirável aos nossos olhos. E uma coisa que não pode faltar a nós nesse tempo, a virtude da prudência. Ela já está em nós, ela precisa ser potencializada, nós precisamos dar abertura para que ela aconteça na nossa vida. Peça a Deus isso e Ele vai dar a você. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.